Durante muitos anos, presta atenção o que é intuição. E eu poderia ter respondido essa intuição ou não respondido, né, mentora Fábio Baitello, né, meu amor? Mas eu resolvi responder. Já completei 28 anos de carreira como reprogramador mental. O pacto tem quase 3 anos, né? Mas durante aí 25 anos, eu fui um dos hipnólogos mais famosos do Brasil e do mundo. Pessoas do mundo inteiro, terapeutas, vinham de vários países para terem aulas comigo e entenderem as técnicas de hipnose que eu fazia. Então hoje eu sou mestre e doutor em hipnose clínica, enfim, essa minha bagagem toda. Eu já atendi pessoalmente mais de 9.000 pessoas na hipnose, reprogramei mentes. Na época eu tratava de depressão, pânico, medo, né? Ansiedade com a hipnose. E uma carreira consolidada. Inclusive, eu queria ter mostrado para vocês, mas não tá, deve estar aqui em algum lugar, reportagens na Veja, São Paulo, que saíram sobre mim na época, no Estadão, na Folha de São Paulo, várias mídias, né? Vários programas de televisão que eu participei. Enfim, estou te contando isso para você entender o que é intuição. E lá fazia o meu trabalho, enfim. Numa época da minha vida, eu já com a mentora Fábio Baitello, depois de casado com ela, depois de estar muito feliz, né? Que tem o mentor Baitello antes, né? E depois da mentora Fábio Baitello. Então, tem ela antes de mim também, né? Tem um filme que fala Como Eu Era Antes de Você. Tem um filme assim, né? Então, aí, com toda essa carreira, fazendo sucesso, um dia eu estava tomando banho, mas antes disso, antes de contar o banho, eu já sentia, já estava intuindo algo que eu deveria falar de prosperidade. Por quê? Porque quando eu tratava pessoas de ansiedade, de medo, de pânico, essas coisas todas, eu percebi que elas só tinham isso porque elas não tinham prosperidade. E elas não tinham prosperidade porque elas tinham isso, né? Então é aquela coisa. E eu comecei a perceber, estudar mais, falar, puxa, disso aqui eu vou atuar um pouco mais com prosperidade e tal. Bom, um dia, fazendo esse trabalho meu, que eu já estava fazendo online também, já atendendo pessoas do mundo inteiro, como hipnólogo, quando eu estava, né, como hipnólogo, professor Baitello na época, hoje é mentor Baitello. E aí, isso eu comecei a intuir, só que eu não entendia de onde era, eu não conseguia entender, mas estava lá, fale de prosperidade. Aí um dia, eu não dei muita bola para isso na época, aí um dia, eu estava lá no banheiro, fui tomar um banho, e aí eu ouvi assim, intuir, não ouvir. Intuição, gente, é mais que ouvir, é mais que sentir, é uma coisa que apenas você sente. Não é que sente, vem, né? E aí veio assim, fale sobre prosperidade. Parecia uma voz falando comigo, eu embaixo do chuveiro, mas não era uma voz, era a intuição. Aí falei, puxa, até deu uma arrepiada. Pacto com a prosperidade. Até me arrepio de falar isso. Mas que coisa esse... Que pacto com a prosperidade? Que pacto com a prosperidade? Mas aquilo ficou tão forte em mim. No chuveiro, lembra que eu saí correndo do chuveiro e fui falar com a mentora Fábio Baitello. Mentora, na época eu não falei mentora, amor, pacto com a prosperidade, fale de prosperidade. Eu falei, o que está acontecendo? E aí, dali para frente, eu comecei a intuir mais isso. Aí, me veio na intuição o nome, me veio para escrever os livros. Eu tinha escrito um livro apenas, né, na época, né, meu amor? Que era O Maior Inimigo da Prosperidade é de Você. Quer dizer, são técnicas de hipnose, mas eu já dei uma mesclada na época com a prosperidade, mas intuindo, mas sem saber o que seria o pacto com a prosperidade. Mas o que aconteceu naquele momento? Eu teria 2 escolhas. A intuição veio forte para mim, mas eu teria 2 escolhas. Ou então, ouvir essa intuição, como eu fiz, né? Dar atenção para essa intuição, ou então não dar atenção. Então eu escolhi dar atenção. E a prosperidade, ela ficou me incomodando com isso por muito tempo, só depois que eu entendi isso. Nos meus estudos, como eu atendia como hipnólogo, e já estava falando um pouquinho de prosperidade e cuidando da mente das pessoas sobre isso, por isso que às vezes eu converso 10 minutos com uma pessoa, já sei todos os bloqueios que ela tem sobre prosperidade, porque são 20 e tantos anos fazendo isso, né? É como um corretor de imóveis, quando a Marli Rossato, que está aqui, que já fez mentoria individual comigo, ela é o esposo. Ela sabe tudo sobre imóvel, né? Então, ela tem anos nisso. Então, eu pergunto sobre imóvel, ela sabe como funciona o cliente, como se comporta o cliente, o que ele quer. Ela olha para o cliente, sabe o que ele quer. Se ele vai comprar ou não, se está especulando ou não, ela sabe. Então, eu sei isso sobre a sua mente. Então, essa intuição veio forte e eu dei atenção. E olha no que se tornou.
Presta atenção, olha no que se tornou. Outros livros eu escrevi, outros livros a mentora Fábio Baitello escreveu. A mentora Fábio Baitello também, na época, já era minha esposa, quando eu recebi essa intuição, e ela era psicóloga, né? Você tem 11 anos de formada como psicóloga, né? Tratava de crianças, ela é uma especialista nisso, né? Fazia laudos para adoção, né? Só que quando eu cheguei para ela, falei, olha, amor, essa intuição que eu recebi, depois de sair do banheiro correndo, tal, sem toalha, depois no outro dia eu falei, amor, nós vamos fazer o pacto com a prosperidade e tal, ela amou a ideia, mas depois de um tempo, eu falei, amor, a prosperidade está falando comigo, porque ela quer que você me acompanhe nisso, ela quer que você seja mentora do Pacto com a Prosperidade. E mentora para mulheres. Você topa? Topo. E aí também mudou totalmente a carreira da mentora. Aí ela escreveu esse livro aqui, o Método Essência. Esse Método Essência aqui, aliás, o livro fala sobre um pouco do método, não é o método que está aqui, mas é a essência. Ela escreveu totalmente intuída pela prosperidade. Aí é o seguinte, aí nós nos entregamos totalmente à prosperidade, não é, mentora? Totalmente, fala, prosperidade agora, aí a prosperidade, faça os produtos, faça o pacto com a prosperidade, ele começou, chamava Pacto com a Prosperidade 1.0, né? A gente já está no 5.0. Naquele dia que a gente fez o 1.0, a prosperidade já falou para mim, você vai avançar, mas primeiro vamos começar. O Pacto com a Prosperidade, o primeiro que a gente ofereceu para as pessoas, eram mentorias minhas, só ao vivo que eu entregava, né, as mentorias a cada semana, durante um ano. Depois ele passou com aulas gravadas e mais mentoria. Então, foi por causa da intuição que eu resolvi ouvir, dar atenção para a minha intuição, que isso se transformou em algo gigantesco, que hoje você é um prosperado, ou se você não é, você vai se tornar. Mas é porque eu ouvi minha intuição. E como é que você vai ouvir a sua intuição? Você vai começar a dar atenção para a prosperidade. Presta atenção. Durante 24 horas por dia, por que 24 horas por dia? Porque tem o seu sono também. A gente dorme umas 7 horas por dia, né? De 6 a 7 horas por dia. Nesse período, você está sonhando. Então você vai ter também receber a intuição por sonho. Mas assim, presta atenção no que eu vou te falar. Então, na época, eu entregava só com mentorias, né? Eu me lembro, presta atenção como é que você ouvia a sua intuição. Quando nós fizemos o primeiro pacto com a prosperidade, a gente não tinha nenhum prosperado. Aliás, eu nem chamava de prosperado. E aí eu fui para a internet e comecei a falar que iria existir o pacto com a prosperidade. E eu me lembro quando a gente foi lançar, eu acho que era um domingo à noite, que a gente foi em São Paulo, no estúdio, a gente alugou um estúdio e tal. As pessoas, depois de um tempo, falam, abre logo isso, abre logo o portal, eu quero entrar. Assim, uma enxurrada de pessoas, sem a gente ter um testemunho, sem a gente ter nenhum prosperado, só ouvindo a intuição. Claro que eu já tinha uma bagagem de reprogramador mental. Mas foi assim, o pacto com a prosperidade se tornou uma coisa gigantesca. Hoje tem o Instituto Prosperidade, tem os produtos do pacto, tem o Pacto Consórcio, tem os livros, tem a loja do pacto, né? Milhares de pessoas, tem o aplicativo do Pacto com a Prosperidade. Isso tudo porque eu resolvi ouvir a intuição. Claro que foi uma coisa muito especial para mim, que a prosperidade me deixou bem claro que estava me escolhendo, porque eu já tinha uma bagagem de mais de 20 anos, 25 ou 24 anos na época, 25, como reprogramador mental, e ela me escolheu para isso, mas eu poderia dizer não. E aí a pergunta para você é o seguinte, principalmente você que é prosperado, ou você que vai se tornar um prosperado, será que você está ouvindo a voz da prosperidade? Está ouvindo a intuição, não é nem a voz, a intuição da prosperidade, ou você está intuindo escassez?